Dando continuidade à contra-reforma, a reforma religiosa e a contra-reforma, partiremos para o calvinismo. Como sabemos, o luteranismo acabou incentivando vários movimentos de ruptura com a Igreja Católica que se espalharam por toda a Europa. Ainda que organizados como tal, eles eram regidos por interesses políticos e econômicos. E com isso, surge o calvinismo na Suíça, que teve como característica principal a disputa econômica entre burguesia e a Igreja Católica. Assim como outros burgueses da Europa, os suíços também afirmavam que os impostos e as imposições da Igreja Católica eram um obstáculo para o crescimento econômico. Um padre humanista chamado Ulrich Zwingli, adotando as ideias luteranas, iniciou o movimento reformista na Suíça. O principal questionamento deles era os atos da igreja em relação aos próprios cristãos. Ele alegava que a igreja estava distante do seu povo. Também defendia a predestinação como forma de salvação e não a absolvição por meio das indulgências cobradas pela igreja. Nesse ponto, sabia-se quem seria salvo por sua vida financeira. A prosperidade era um indício de bênçãos divinas. Por esse motivo, os calvinistas são grandes contribuidores para o desenvolvimento capitalista. Dessa forma, só Deus poderia salvar. Após sua morte na Guerra Civil Suíça, em 1531, suas ideias se consolidaram com a Paz de Kepler, do mesmo ano, quando foi permitido que as cidades suíças pudessem escolher a religião que queriam seguir. Mesmo com essas permissões de escolha da religião e tal, as cidades suíças estabeleceram a reforma religiosa foi difícil. A Igreja Católica, mesmo que em declínio, ela tinha uma influência bastante forte na política nessas cidades. Em outras palavras, ela seria a disputa entre o bispo católico e os duques de Saboia. Essa situação ficou muito evidente na cidade de Genebra, que faz parte da Suíça. Nessa disputa, destacou-se o teólogo francês João Calvino, que, se baseando nas ideias de Lutero, lançou sua principal obra, Instituições da Religião Cristã. Nela, ele defendia com clareza a fé como forma de salvação das pessoas, além de sua posição contrária à venda de indulgências. Defendia também a predestinação, a salvação previamente estabelecida por Deus para os homens. E buscando consolidar isso, Calvino tomou o poder e criou uma espécie de assembleia, chamada de consistório, em Genebra. Foi apoiado pela burguesia, pois sua religião permitia a usura e o lucro na sua totalidade, o que fortalecia o comércio e a própria burguesia. As ideias de Calvino chegaram até a França, com os huguenots, na Inglaterra com os puritanos e na Escócia com os presbiterianos. Partindo para outro movimento reformista, esse na Inglaterra, é o anglicanismo. O anglicanismo foi também esse movimento de ruptura religiosa com a Igreja Católica na Inglaterra.
mas ele teve características distintas. Quando as discussões religiosas encontraram espaço entre os ingleses, já havia surgido o luteranismo e o calvinismo. Suas concepções estavam sendo aceitas pela chamada gente, que era a pequena nobreza que tinha suas atividades voltadas ao comércio mercantil. Mesmo com essas questões políticas e econômicas, a ruptura religiosa inglesa, ela teve questões, foi por questões pessoais do rei Henrique VIII. A religião surgida na Inglaterra a partir do movimento foi dado o nome de anglicanismo, porque foi o seguinte: o Henrique VIII, ele queria se separar da rainha Catarina de Aragão para casar com a amante, Ana Bolena. Sendo assim, ele solicitou que a Igreja Católica cancelasse seu casamento. Acontece que Catarina era filha do rei Carlos V, que apoiava a Igreja na luta contra os movimentos religiosos reformistas. Por isso, a anulação não foi concedida. Então, Henrique VIII pressionou o parlamento inglês que criasse uma lei a qual a Igreja Católica estivesse sob o controle da monarquia inglesa, no caso ele. Isso se fez em 1531. Em 1534 foi estabelecido o Ato de Supremacia, que estabelece que o Henrique VIII como o chefe da Igreja Anglicana. Dessa forma, ele pôde se casar com Ana Bolena. Como medidas de perseguição à Igreja Católica, as terras dos mosteiros foram tomadas e vendidas a nobres da aristocracia, aumentando as terras produtivas voltadas para o comércio inglês. A religião anglicana foi consolidada com a rainha Elizabeth I, quando esta aproximou o anglicanismo do calvinismo. A Contra-Reforma Católica ela teve como principal ordem a de reorganização da Igreja Católica. Como assim? A Igreja Católica, reagindo a essas separações, essas rupturas, ela reprime violentamente o protestantismo em expansão em toda a Europa, inicialmente na Itália e na Espanha. Algumas medidas foram tomadas para que a devoção aos dogmas católicos fosse restabelecida. E assim a Igreja tomou certas medidas para combater esse expansionismo do protestante. Ela reorganizou o Tribunal do Santo Ofício, que tinha a função de julgar e punir aqueles que discordassem ou praticassem outras religiões. Dessa forma, muitos protestantes foram condenados à morte. Organizou o Concílio de Trento entre 1545 e 1563, através do Papa Paulo III, que a principal medida aprovada nesse concílio foi a afirmação dos dogmas católicos, que defendiam a manutenção dos sacramentos religiosos, a hierarquia do clero, a confirmação da transubstanciação, entre outras coisas. Acabou com a venda de indulgências, criou o curso de formação e aperfeiçoamento clerical,
criou o Index, que era uma lista de livros proibidos pela Igreja Católica. Todas as obras que criticassem ou fizessem oposição às ideias da Igreja e aos dogmas seriam queimados. Quem as lesse poderia ser condenado à morte. Permitiu e incentivou o surgimento de ordens religiosas que passaram a divulgar pelo mundo a fé católica cristã, como a Companhia de Jesus, que os seus seguidores ficaram conhecidos como jesuítas, aquelas que vieram para o Brasil catequizar os nativos. A volta da Inquisição, que tinha sido criado pela Igreja Católica em 1231 para investigar e punir crimes contra a fé católica. Entretanto, com o avanço do protestantismo, em meados do século XVI, a alta hierarquia da Igreja e alguns governantes católicos decidiram reativar. Ela foi deixada de lado naquele tempo, em 1231, mas com as rupturas, eles reativaram a Inquisição. E uma delas foi essa de organizar a Index Librorum Prohibitorum, os livros proibidos aos católicos. Além disso, receberam do Papa autorização para utilizar até mesmo a tortura como forma de obter a confissão dos seus acusados, dos acusados.